Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Newton Schultz, junto com o Paulão filmando, junto com o André no comando do som, aqui no programa Caminhos da Consciência, todo sábado, às 13 horas, trocando várias ideias sobre vários assuntos, refletindo sobre a sabedoria das idades. Então vamos juntos aqui no 95.7 FM na Rádio Mundial, simultâneo 660 AM. Então você pode sintonizar, se você não estiver sintonizando legal no FM, você pode tentar no AM. Tem muita gente que eu ouço que fala para mim que no rádio, às vezes, no AM, sintoniza melhor. Então, se você está sintonizado com a gente e quiser experimentar, o AM 660 AM está ali a Rádio Mundial. Se você está no carro, se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está ouvindo a gente pela internet, como o Paulo salientou agora, sejam todos bem-vindos a esses 25 minutos aqui do Caminhos da Consciência. Saúdo vocês com todas as forças do meu coração e da sua mente, em sintonia com você que procura refletir junto com a gente aqui na Rádio Mundial, algo diferente, algo que de repente tire a gente da Matrix, o filme, se você não assistiu, que tire a gente dessa ilusão tremenda que nós estamos, sintonizados numa coisa mais real, mais verdadeira, o que somos, quem somos nós, para onde vamos. No programa de hoje eu vou conversar sobre várias frases, eu separei algumas aqui, para a gente conversar junto, para entender o ensinamento de vários mestres da humanidade, adeptos, avataras, ou mesmo várias filosofias, teogonias, culturas, para a gente conversar junto, refletir. Eu vou colocar aqui a minha visão, para quem não me conhece, está me ouvindo pela primeira vez. Meu nome é Newton Schultz, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose e não estou aqui representando ela. Estou aqui colocando a minha visão daquele manancial maravilhoso que é o conhecimento do professor Henrique José de Souza. Na Sociedade Brasileira de Obiose nós temos muitas pessoas bacanas, quase todos, que estudam ali o professor Henrique, e através da sua consciência a gente troca várias ideias sobre esse manancial cósmico e terreno também realizador de todos esses ensinamentos que ele deixou. Na atualidade, o que a gente vive? A gente vive um momento, aí a minha visão, como eu disse, estou aqui colocando a minha forma de refletir perante esses ensinamentos. É o momento de realizar. Tudo o que tinha que ser manifestado, jogado para a humanidade no sentido de conhecimento, já está entre nós. Então nós estamos vivendo num momento de interregno, que a gente está saindo daquela coisa puramente humana, aquelas necessidades humanas, os nossos desejos, nossas paixões, os desafios que chegam a nós, que muitas vezes a gente não entende porque está passando isso. Aí eu já dou uma dica de uma frase bem legal, que o ensinamento, na verdade, que nunca um ser humano passa um desafio que ele não seja capaz de superá-lo. Então, se você está sintonizado comigo, você está passando um desafio agora, seja qual for, de relacionamentos, financeiro, família, saúde, não importa. Todo dínamo da virada dessa situação reside em você. Daí que nós temos aquela frase fantástica do oráculo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo, que ali você começa a entender que quando tudo que você puxa para você refletir com o conteúdo interior que você tem, esse mundo externo nada mais do que é um reflexo disso. Então todos os desafios, todas as realidades que chegam a você, é porque elas fazem parte da sua evolução. Você causou isso, então isso se projeta em você como um efeito, como nos ensinou o Einstein. Todas essas realidades, consciências, forças que chegam a nós, é semelhante a uma bolinha de tênis que você arremessa na parede. Vamos entender isso. O ser humano, quando ele manda a sua consciência, quando ele exterioriza o que está dentro de si, porque nesse momento, como eu havia falado no início do programa, agora há pouco, é um momento de realizar, é um momento de troca, é um momento de compartilhamento. Então, quando você coloca para fora os seus valores, você impacta o mundo, e com isso o mundo automaticamente impacta você.
Então tudo que você está interagindo hoje, agora você está sentado no seu carro, na sua poltrona, sei lá onde você está interagindo com esse ambiente, com as cores que ali estão, as cores são consciências, o que você está ouvindo, você está sintonizado na gente aqui, tudo isso provoca reverberações dentro de você. E essas reverberações, essas consciências serão exteriorizadas com a sua forma de pensar, sentir, agir, e com isso você impacta o mundo, e com isso o mundo impacta você. Voltando ao Einstein. Então imagina você com uma bolinha de tênis, e essa bolinha de tênis ela está matizada com a sua forma de querer chegar a algum objetivo, alguma meta, e você tem uma parede, essa parede é o universo que troca energia com você o tempo inteiro. Se você arremessar com força e com determinação essa bolinha na parede, você colocar ali, vamos colocar frases que a gente vê tanto escrito no Facebook, pelo menos no sentido virtual a coisa tá boa para muitos, amor, fraternidade, luz, é engraçado escrever luz, né? Aí você joga toda essa realidade para a parede, o que acontece? Essa bolinha vai voltar para você na mesma intensidade. Então é como um eco das suas próprias ações, e principalmente agora, nessa virada de milênio, nós vemos realidade de um novo século, com uma nova era aflorando a 1000 por hora. Pega essas crianças aí que estão chegando com todo esse potencial, é fantástico o que elas trazem dentro delas, né? Hoje, quando você quer de repente mexer num aparelho eletrônico ali que você não manja, é só você chamar uma criança que ela te ensina a você a regular o seu celular. Por quê? Elas já trazem esse potencial dentro delas, como essa bolinha de tênis, com uma coisa fantástica que elas jogam ali na parede e o universo vem e isso aflora. Então eu pergunto para você, ouvinte, segundo o oráculo de Delfos, esse lugar fantástico da Grécia, utilizada para todas as iniciações, ali onde nós tínhamos aqueles verdadeiros oráculos, as sibilas, aquelas mulheres fantásticas que através de várias iniciações ali em Delfos, na Grécia, numa montanha, onde tem vários ramos de oliveira ali, aí você começa a entender a analogia com Cristo. Nesse lugar fantástico ali as pessoas se desenvolviam, as pessoas conheciam a si mesmas, as pessoas viam todo esse potencial, então dali surgia o que nós chamamos de oráculo. O que é o oráculo? A previsão do futuro. Não é previsão do futuro, nós vamos entender que nós estamos fazendo o futuro a cada momento. O que você está fazendo agora? O que você está semeando? Essa bolinha de tênis do Einstein, que conforme você jogar na parede, com todas essas vibrações que estão dentro de você, é o que vai chegar para você. Agora eu não vou falar palavras contrárias, que eu não gosto nem de alimentá-las, mas imagine palavras contrárias ao amor, fraternidade, coletividade, você mandando essa energia para lá, porque você está meio fora do prumo, porque na verdade você que está fora do prumo. Aí você fala, porque é culpado o vizinho, porque é culpado a família, porque são culpados os meus amigos, culpado a família, né? Não, você que é culpado disso. Então você arremessa essa bolinha para a parede e vai voltar tudo para você. Então tudo que vem de retorno, tudo que vem como causa, lei e efeito, pegando Isaac Newton, né? Tudo que você mandar para o universo é o que ele vai te devolver. Então, quando a humanidade começar a entender esse preceito para lá de básico, aí você pega Jesus. Não faça com o próximo que você não queira que seja feito a ti mesmo. Então ele já estava ensinando de uma forma bem sintética, porque esta é a linguagem desses avataras, desses bodhisattvas, desses seres fantásticos, desses verdadeiros budas que vêm para a humanidade. O que eles vêm ensinar para você? Exatamente isso. Então não adianta você querer um resultado se você é diferente, se você age da mesma forma. Então, se você está vivendo uma realidade que está te gerando desafios, não adianta você ficar procurando culpados. Não adianta você ficar focado em realidades que você culpa o universo exterior se você não conhece-te a ti mesmo. Ou decifra-te a ti mesmo, como a própria Esfinge também diz, em relação ao que você é.
Então vamos acordar para esses ensinamentos, vamos começar a entender que nós somos responsáveis por nós mesmos e tudo que nós vivemos e tudo que nos cerca. E com isso a gente troca energia e consciência com o planeta de uma forma geral. E não só com o nosso mundo, não. O planeta Terra ele está inserido num sistema solar. Esse sistema solar está inserido em todo o cosmos. Então, você impacta a tudo e a todos. Então, vamos começar a entender essas realidades. Vamos pegar outra frase para continuar esse início de programa onde nós estamos trocando essa ideia. Vamos continuar em Jesus, né? Faça por ti que te ajudarei. E agora? Né? Juntando o oráculo de Delfos, o que Jesus quis dizer com isso? Quando Jesus, as pessoas vinham procurá-lo, mestre, salva-me, mestre, ajuda-me, etc. Aí para muitos ele lançava essa frase. Por quê? Porque o dínamo do milagre, o dínamo da transformação, o dínamo de fazer as coisas acontecer tem que residir dentro de ti como uma semente. Então quando um avatar vem, quando um ser especial como Buda, Jesus, Krishna, Moisés, não importa o nome que você dê a essa consciência, quando esses seres eles vêm observar essa semente que está dentro de você. Então, se não existe semente nenhuma, como é que esse potencial vibracional sátivico, o que seria esse potencial vibracional sátivico, rajásico, como diz o pessoal do Oriente, seriam consciências espirituais que estão extremamente afloradas através desses seres. Por isso que quando as pessoas reconhecem esses seres, elas ficam atrás como se fossem moscas atrás do melado. Então você precisa compreender o quê? Você precisa compreender que ele quer ver aflorar em você esse princípio da semente. Por isso que muitos foram curados. Então, quando ele falava, ajuda-te, ele falava assim, desenvolve essa semente dentro de você. O que vai adiantar eu tirar de você agora esse desequilíbrio? Para que daqui a pouco, como não existe uma possibilidade de crescimento, a própria terra, que é o seu corpo físico, aonde essa semente está interiorizada, se ela não possui uma terra boa, uma terra bacana, uma terra fértil, uma terra com vontade, uma terra com força de superação, essa semente não vai vingar. Então, daqui a pouco, o que vai acontecer? Aquele problema, aquele desafio, está projetado dentro da pessoa de novo. Então, quando o Mestre Jesus falava, ajuda-te que te ajudarei, ele estava falando exatamente isso. Promove primeiro dentro de você esse milagre que você tanto quer. Acredita, tenha fé, mas não uma fé cega, uma fé com conhecimento. Uma fé com um princípio verdadeiro dentro de si. Não aquela fé que só quer uma autoajuda para depois de 2, 3 passos ou 5 minutos você está pensando a mesma bobagem. Você está realizando ou fazendo a mesma besteira. Então não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Então esse ensinamento fantástico de Jesus, ele jogava esse potencial avatárico dentro de você. Então ele jogando essa realidade dentro de ti, aí sim, se ele encontra a sintonia com o processo, aí ele fazia os milagres. Jesus trabalhava com as forças da natureza. Jesus trabalhava com o ar, com o fogo, com a água e com a terra, que são estados de consciência, e ele tinha a propriedade de observar e entrar em sintonia com o que existia de desequilíbrio naquela pessoa, e encontrando a possibilidade de uma semente diferente lá dentro, transfigurado que ele ficava quando ele se juntava com seus apóstolos, porque Jesus, você precisa entender o seguinte, ele tinha um corpo físico, sim, e quando ele estava ali, como o Yeshua Ben Pandira, ele estava ali como qualquer ser humano, mas não perdendo nunca a sua vibração divina. Mas quando ele precisava realizar um milagre, como que a coisa acontecia? Ele tinha 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos, eles são análogos aos 12 signos do zodíaco. Então, cada um dos apóstolos possuía a força de um elemento, porque os 12 signos são divididos em 3 de cada elemento, daí que você tem o 4 vezes o 3, o 12. Então, quando ele observava, quer ver um exemplo? Quando ele curava a cegueira de uma pessoa, né? O que ele fazia? Primeiro ele chegava próximo à pessoa, ele via qual era o problema, aí cegueira. Por que a pessoa não enxerga? Porque ela não consegue ver a luz. Não existe a luz refletida ali para que ele possa enxergar. E qual o elemento que está ligado à luminosidade? O fogo.
tudo que você observa, que a luz, seja ela artificial ou não, existe elementais, forças da natureza que estão ligadas a isso. Então o que ele fazia? Ele chamava 2 apóstolos do signo de fogo. Aí, através do número 3, se formava a propriedade da manifestação, que a trindade está em tudo, em todas as religiões. Se você pegar a trindade, ela está presente em toda e qualquer teogonia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Keter, Rockma, Binah, não importa o nome que você dê. Então, aí, o que você percebia? Ele chegava como mestre no centro, recebia esses 2 apóstolos como colunas, e como ele conhecia todos os mistérios da alta magia ou a teurgia é o contato com a sua parte mais divina, ou a taumaturgia, tel de Deus. Então o que acontecia? Aí ele recebia o impacto da consciência e ele manipulava a força. E aí ele mexia nessa realidade do fogo mal resolvida dentro da pessoa e a pessoa enxergava. Ela voltava. Você pegar a ressurreição de Lázaro, ele mexeu em todos os elementos. Ele mexeu em tudo. Ele mexeu no elemento terra, dando uma nova constituição física. Ele mexeu no elemento água, reconstituindo toda a vitalidade que estava ali. E quando o corpo estava pronto, ele introjetou a alma ali através do fogo e do ar, que representa os nossos desejos, sentimentos e o nosso pensamento. Aí a centelha divina que nunca morre, que nunca perece, faz a ressurreição. Então nós precisamos compreender o seguinte: quando eles passam para nós essas pequenas frases, na verdade esses grandes mestres, eles estão querendo dizer o que para nós? Que através de um ensinamento sintético, se você entrar em sintonia com ele, se você reconhecê-lo e ele não precisa estar na sua frente com um corpo físico, você pode fazer um livro. Existem várias inspirações, como eu já falei aqui no programa. Eu li isso no livro do Mário Rosso de Luna, um autor que eu gosto muito, grande polígrafo espanhol, né? Ele escreveu que Wagner escreveu um compêndio de obras escutando alguns fragmentos de Beethoven. Então tudo é questão de inspiração. Então quando a gente pega a frase desses grandes seres, é para a gente entrar em sintonia com esse processo divino, para que o divino afloreça em nós. Pegando Buda, veja que interessante o que Buda, Shakyamuni, Siddhartha Gautama falou. Com as minhas palavras, eu não lembro a frase inteira, e acredito que todas que estão aí, elas são muito semelhantes desse ensinamento que ele passou, mas talvez não sejam as palavras exatas de Buda. Mas o ensinamento é próximo ao que eu vou dizer. Buda nos ensinou: não acredite em mestre, não acredite em gurus, professores, espíritos, anjos, não importa o nome que você der, mentor, mestre ascenso, atualizando isso. Você precisa entender que quando ele diz para a gente não acreditar neles, ele termina esse ensinamento da seguinte forma: não acredite nessas consciências que se chegaram a você, se isso não bater como uma verdade no seu interior. Então não adianta nada você falar que você acredita nisso, naquilo, que eu sou devoto disso, que eu sou devoto daquilo, se isso não está dentro de você como uma verdade, então isso não está sendo bem formado. Agora, a verdade, isso não quer dizer que isso é contrário a uma dúvida. Quando você está na iniciação, ou até mesmo no budismo, isso é muito falado, a dúvida é muito bem aceita, porque é através da dúvida que você vai chegar na verdade. Então duvide em relação a tudo isso que eu estou falando para você também. Todos esses mestres que eu estou lançando aqui para vocês, essas frases, de repente elas repercutiram em mim de uma forma, mas você tem que ver como ela repercute dentro de você. É esta verdade que Sakyamuni ou Buda falava para você buscar. Então, quando você pega um ensinamento bacana, você pega, de repente, você acessa algo na internet que você fala: nossa, que demais isso. Aí você chega aqui, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e ver se aquilo bate com uma verdade entre você. Se bate, aí sim, esse ensinamento é válido. E isso independe de religiões, independe de credos, independe de raça social, de raças, de classes sociais. Isso não depende de nada de um desses conceitos que nós temos. Então, quando a gente entra em sintonia com essas consciências, o que representa? Representa que você está focado com um processo que a verdade se forma primeiro dentro de você, para depois você vivê-la exteriormente. Então aí você tem que ter essa busca. Então, Buda lançou que você deveria duvidar até dele mesmo, se você estivesse naquele momento junto dele, para que você
conseguisse comprovar o Buda que está dentro de você, aprendendo a experienciá-lo, a vivê-lo, e não ser um cordeiro ou uma vaca de presépio para ir atrás dos outros falando que você está atrás de iluminados. Você está totalmente contrário ao propósito, né? Aí que vem novamente o que eu já citei, o oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo, citei Jesus, faça por ti que te ajudarei, e falei essa frase de Buda. Agora, pegando um pouco o meu mestre, o professor Henrique José de Souza Delpiose, que ele que deu para mim, e dá até hoje, eu acho que vai ainda por centenas de reencarnações ou experiências, o qual eu estarei ligado, esse manancial cósmico maravilhoso. O que o professor Henrique José de Souza, que é o professor da eubiose, o que ele deixou? Olha que frase fantástica. Infeliz da humanidade, que fez do amor um pecado e do trabalho um sacrifício. Vamos entender o que ele quis dizer com isso, colocar um pouquinho da minha visão. Quando a gente fala infeliz da humanidade que fez do amor um pecado, por quê? Observe os meios de comunicação hoje. Observe o sentido do sexo exagerado. Observe o sentido da sensualidade jogado como um meio de vendas para tudo e todas as coisas. Então o ser humano vive em função disso. O ser humano ele quer status para aparecer, para se sentir desejado, para se sentir um maioral, para se sentir famoso, para sentir que falam dele, que ele está bem. Então o amor acaba virando um pecado porque a gente transformou ele nisso. Se nós pegarmos o início de tudo, a Gênese de Moisés, quando foi criado Adão e Eva, no seu sentido simbólico, que representa a queda dos anjos, que fez a separação do ser humano andrógeno, no ser humano dividido em dois polos, em dois gêneros, masculino e feminino, dali surgiu toda uma diversidade incrível do ser humano aprender a viver, amar o próximo, amar o próximo. Quantos mestres falam isso? Mas amar, e desse amor aí depois você tem a relação sexual com uma necessidade interior que vai fazer a perpetuação da espécie. Então quando a gente pensa no amor como um pecado, você pega essa realidade de hoje que está totalmente deturpada dos preceitos real do amor universal, o amor ligado a tudo e todas as coisas. Então quando nós entramos em sintonia com um ensinamento desse, nós começamos a entender o quanto nós pegamos o caminho contrário dessa elevação que nos vai conduzir a um amor universal. E do trabalho um sacrifício. Pergunto para você agora, o que você faz, você gosta? Você gosta de ter essa profissão, você gosta de ter esse trabalho. Como é que está essa energia dentro de você? Olha o ensinamento do professor Henrique José de Souza. Então fica a dica para você. Não importa o que você produza, você tem que procurar algo que seja uma extensão do seu coração e da sua mente no sentido de realização real. Então nós vamos compreender que o trabalho é um sacrifício porque a gente vive hoje para ganhar dinheiro, para juntar bens. Hoje, se um jovem fala para o pai, você é um artista, o pai já começa a ficar desesperado. Você não ganha dinheiro com isso, vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser político para você ganhar dinheiro. Então os ideais de uma verdadeira sinarquia, onde nós temos dirigentes espirituais por merecimento no planeta, onde todos esses governos irão cair como castelo de cartas, como o próprio professor Henrique ensinou. Nós vamos ter um padrão monetário, nós vamos ter uma só frente única espiritualista, formada por todas as religiões. Nós vamos formar isso dentro de nós. Então, quando esses mestres passam esses conhecimentos, nós vamos compreender que tudo está em nós. O momento está todo despejado. Tudo que foi trabalhado do Oriente para o Ocidente, agora está aqui pronto para a gente utilizar. Vamos acordar, vamos despertar. Cadê o gigante dentro de você, independente do que você está passando? Você quer um convite para te conhecer? Você quer um convite que está aberto para todos? Participa da Sociedade Brasileira de Eubiose. Hoje, eu falo, é a sociedade que, para mim, Newton Schultz, pode não ser para você. É a sociedade que pode trazer muita clareza para todos esses caminhos que estão confusos para você. A autoajuda vem do seu conhecimento e da sua superação. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, novamente, caminhos2005@terra.com.br, e daí o que você pode fazer? Eu indico para você a eubiose onde estiver em qualquer parte do planeta. Você estando em São Paulo, você pode fazer ela por correspondência. Queridos ouvintes,
Agradeço de mente e coração você que ficou comigo 25 minutos. Agradeço Paulão, André. Até o próximo sábado, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão.